nome da Borracha Biblioteca e da Festa Literária de Sabará 2018, agradecer, através da Isabela Carvalho de Menezes, agradecer a toda a diretoria e equipe de funcionários do Museu do Ouro por mais uma vez nos acolher com os braços abertos nesta casa. Muito obrigado. Mais uma vez a festa literária que é aqui realizada de maneira esplendorosa com o acolhimento de vocês. Muito obrigado. Queremos registrar a presença, esteve conosco nesta manhã, o excelentíssimo vice-prefeito Lucas Silva, continua conosco ainda nesta manhã, o ilustríssimo secretário de Cultura, Hamilton Alves. Muito obrigado. Em nome dessas autoridades, nós cumprimentamos a todos os outros funcionários da Prefeitura que possam estar conosco, a toda a equipe de funcionários, e cumprimentamos também a toda a sociedade civil aqui representada. Mais uma vez, nós estamos aqui na Casa do Intendente, por isso sejam muito bem-vindos. Ricos serão para sempre todos os caminhos de Minas. Precioso será, em todos os tempos, o trabalho dedicado, minucioso, competente, ético e pertinaz de todos os agentes culturais dessas terras. Caminhar juntos construindo melhores e iguais oportunidades de fomento ao acesso e ao uso democrático do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, começando por Sabará e Santa Luzia. É o convite que nós deixamos em aberto ao iniciar os trabalhos do presente seminário. Quanto ao mapa, o trabalho começou visando o diagnóstico das ações de incentivo à leitura nas referidas cidades. Entretanto, agora, pode-se ver através dos dados coletados que são realizadas mais do que ações de incentivo. São realizados todos os dias através dos agentes culturais ativos em diversas frentes práticas que contribuem para a construção coletiva de políticas públicas capazes de garantir o acesso democrático ao livro e seus agregados, além de propiciar formação cultural de qualidade para que as pessoas residentes e visitantes dos dois municípios adquiram e aprimorem a capacidade de decodificar textos escritos, conheçam e reconheçam seus significados e apliquem o conhecimento adquirido em outras situações, tendo um fomento à leitura, respeitando-se a diversidade e a acessibilidade, enquanto condição para a inclusão social e o exercício pleno da cidadania, como um fator que está sendo vivenciado de forma plena, sendo capaz de gerar a melhoria dos indicadores do desenvolvimento humano socioeconômico locais. Venham e permaneçamos juntos ao longo desses caminhos de Minas, que tanto já viram e que tanto ainda verão, ao descobrir que é possível ler o mundo de um jeito diferente, como nos diz o lema da Borracha Biblioteca. A Festa Literária de Sabará, na sua 4ª edição, tem a realização da Borracha Biblioteca e da Prefeitura Municipal de Sabará. Temos o patrocínio da Codenge e o apoio da Câmara Mineira do Livro, da Rede de Leitura Sou de Minas Uai, Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, Instituto CIA, IBRAM, Museu do Ouro, Restaurante Sexabe, Drogaria Lucena, Câmara Mineira do Livro, Saci Clube de Serviços, Padaria Vô Pedro e Livraria Espaço Pedagógico. Convidamos para a composição da nossa primeira mesa de debate no seminário, onde nós teremos o mapa da leitura, Sabará e Santa Luzia com Marilda Castanha, Agripina Vieira e Túlio Damascena. Uma salva de palmas, por favor. Dedicada a projetos autorais, premiada internacionalmente. A edição de 2018 do Pão e Poesia traz ilustração especialmente criada para a ocasião. A autora diz em seu blog que ainda na faculdade foi fisgada pela literatura infantil e desde então tem nos brindado com belas e raras criações. Agripina Vieira, fundadora e gestora da Biblioteca Comunitária Corrente do Bem, em Santa Luzia. Agripina trabalhou desde cedo na área da educação, dedicando-se à formação do leitor e ao fomento no uso do livro e das bibliotecas. Túlio Damascena
Em 2002, ele criou a Borracharioteca, uma biblioteca dentro de uma borracharia. Desde então, com dedicação diária, vem cuidando de desenvolver projetos culturais para o fomento literário e provando que o mundo pode ser lido de um jeito diferente. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui, como diz o André Sodor, é isso, a Casa do Intendente, para a gente falar sobre o mapa da leitura. É um prazer estar ao lado da Agripina, da Marilda, né, somos amigos de longa data, né? Trombamos, eu e Marilda trombamos uma vez lá na Festa Literária de Paraty. Foi bonito, ela estava dando uma oficina lá, participei, foi maravilhoso. Mas a gente pensou na questão do mapa da leitura, a criação do mapa é o seguinte: para fazer políticas públicas voltadas para o livro, leitura e literatura, nós precisamos de um mapeamento de quem é que mexe com livro, leitura e literatura. Aí submeti o projeto ao Fundo Estadual de Cultura no ano passado, e aí a gente conseguiu o recurso para fazer esse mapeamento. Então começamos, né, as entrevistas com os agentes culturais de Sabará, né, no meu caso de Sabará e Agripina de Santa Luzia. E nós fizemos estamos terminando, né, agora a fase de catalogação dos agentes e vamos colocar no site da Borracharioteca. Então vai ter, né, no site tem Borracharioteca, tem a FLIS, não pode deixar, né, Marilda, tem a FLIS, aí tem o mapa da leitura. Então lá os agentes, narradores de história, os agentes culturais, tudo do fomento do livro, da leitura, da cadeia, estarão lá. Eu queria que a Agripina falasse um pouco sobre a história da biblioteca dela. Eu acho bom que a gente escute a Agripina, né, a garra que ela fez. Depois volta a palavra. Eu vou compartilhar com vocês o livro da Marilda e depois Marilda vem representando esses escritores de Santa Luzia, de Sabará e do mundo, né, para falar com a gente. Eu, na realidade, eu não gosto muito de falar sentada, não, porque professor geralmente não senta em sala de aula, né? Como eu vim dessa vertente aí de professor, a gente está acostumado a falar em pé. E até por conta da respiração também, né? Sobre a Borracharioteca. É muito amor. A Biblioteca Comunitária Corrente do Bem, né? Há 12 anos, eu e a minha amiga Alzira, nós iniciamos esse trabalho e nós já tivemos uma reportagem falando do lixo para a biblioteca. A gente iniciou realmente com uma coleta seletiva, onde a gente começou a receber muito material escrito e ainda de boa qualidade. Então nós iniciamos essa biblioteca através dessa coleta seletiva. Iniciamos, então, fazendo uma parceria com a comunidade, para que eles, né, tudo aquilo que fosse reciclado, fosse mandado para a gente. Inicialmente, nós pensamos num centro cultural, que hoje é essa entidade, e que a principal atividade é a Biblioteca Comunitária Corrente do Bem. Então, iniciamos, assim, sem nada, né, numa loja cedida pelo marido da Alzira, e nós amontoamos os livros lá e começou a aparecer os leitores. Então, todos os dias tinha leitor nessa biblioteca, iniciando, né, com os livros amontoados um em cima do outro. E em frente à biblioteca tinha um boteco, né, que era de propriedade do meu marido. Então, onde que começou as primeiras prateleiras a chegar nesse cômodo pequeno, e nós começamos, então, a organizar a biblioteca. Hoje ela funciona numa loja de 25 metros quadrados, já bem organizada como biblioteca, né? Nós fomos organizando ao longo do tempo e hoje ela tem uma cara muito bacana de biblioteca, que a gente ama de verdade, né? Nós estamos aqui com representantes da família de leitores, né? Alunos, voluntários, professor, né? O diretor da escola, que é a nossa grande parceira hoje, que é a Escola Estadual Rose Rascalabio, Anderson,
né, mais conhecido como Zulu, que é o diretor da escola, está presente, né, fazendo essa parceria maravilhosa que a gente tem lá com a escola. Então, a biblioteca hoje faz parte da rede de leitura Sou de Minas Uai, assim como a Borracha Biblioteca, e da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Então, é com muito orgulho, né, que eu estou aqui ao lado da Marilda, também representando a cidade de Santa Luzia, e mostrando, né, para aqui, para Sabará, esses agentes que estão dentro da cidade de Santa Luzia. Então, eu fiz até uma colinha, mas de vez em quando eu vou só consultar. Porque foi muito importante esse trabalho do mapa da leitura na cidade. A gente fez uma troca de presentes, né? De Sabará para Santa Luzia, de Santa Luzia para Sabará. Mas eu acho que nós ganhamos muitos outros presentes. Nós ganhamos afeto, amizade, carinho, consideração, reconhecimento e muito amor mesmo pela leitura e pela biblioteca, principalmente através dessa pesquisa que a gente fez. Então, o diagnóstico foi feito com informações importantes junto a esses agentes ligados à leitura, literatura e bibliotecas. Como falou aí quem abriu, como que ele chama? Quem abriu? O Vando falou, né, sobre a importância que não ficou só nessa pesquisa. Várias outras ações, elas foram estendidas, principalmente através dessa pesquisa. Da gente conhecer pessoas novas, da sugestão de outras ações, para que a gente divulgasse o livro, a leitura e as bibliotecas. Então, a gente, lá em Santa Luzia, eu consegui fazer contato com mais de 100 pessoas. Foi um trabalho bem pesado, né? Porque a gente vai visitar, né, Maria? Chega de noite, na hora que o povo já está arrumando para dormir, mas é aquele horário que tem. Mas nós somos muito bem recebidos. Nós recebemos muitas visitas importantes também na biblioteca. E dentre elas, tinha ilustradores, né? Uma delas é a Marilda, mas o Nelson, né, o esposo dela, o Walter Lara, que é um outro ilustrador, também de renome nacional e internacional, como ilustrador de livros, e nós temos, né, o privilégio de tê-los lá na cidade de Santa Luzia. Poetas, muitos poetas, atores, nós temos lá o Emerson, que há 14 anos é ator, que faz aquela peça de minha mãe, meu pai... Esqueci o nome da peça, tá, gente? Mas depois eu vou lembrar e vou falar para você. Como é que é? Ah, minha mãe é... Hein? Não sei não, é meu tia. Ah, bem, obrigado, Zulu. Então, ele tem 14 anos e é um dos atores que interessou para colocar um ponto de leitura no bar e restaurante que ele tem em Santa Luzia. Interessante, você chega lá, está pendurado, né, o ponto de leitura. Os poetas, né, vocês estiveram ontem conhecendo um deles, não foi? O Jefferson. Agentes culturais, muitos agentes culturais, que fazem assim, de uma forma meio anônima, às vezes, essa cultura na cidade. Né, como nós temos o pessoal da Reluz, né, através do Gibran, da Marilene, do Vinícius, que estão aí em vários lugares de Minas Gerais, do Brasil e do exterior, representando uma cultura muito típica da cidade de Santa Luzia. Chargista, né? Nós temos o Eduardo Museu, que é um chargista, trabalhou muitos anos no estado de Minas, fazendo aquelas tirinhas interessantes. Ele é chargista, é músico, ele é meio poliartista, né? Compositores, contadores de caso, de forma só oral, não tem livro publicado, mas tem muitos contadores de casos, de forma em diversa e prosa, contadores de história, vários contadores de história que são da cidade. Né? A gente vai cada dia, né, Zulu, hoje acabou de falar comigo, ela tem uma professora lá, que é ótima contadora de história, né, Solange? Então, assim, professor geralmente é um contador de história, né? Porque ele precisa de estar usando dessa estratégia para que a leitura também seja incentivada dessa forma. É uma das formas. É lógico que o livro, né, mostrar o livro, aquela, né, ao passar das páginas, eu lembro muito do Ziraldo falar isso,
que o gostoso do livro, que às vezes você tem um livro hoje né, pela internet, você pode baixar e ler. Mas o ler este livro, passando a página, é o tempo que você tem para você imaginar. Ou até para você prever o que vai ser da próxima página. E a criança, ela gosta muito desse instrumento de leitura. A gente vê quando chega na biblioteca, né, tá a Adma ali, que é uma mãe leitora e que incentiva os filhos, né? Tá ela e o esposo aí hoje, representando, né, a família leitora. Então, assim, as crianças chegam e como que elas gostam de manusear esse livro e de fazer aquela leitura intuitiva. Às vezes só tem imagem, por isso que a importância, mais que Marita vai até falar sobre isso, a importância do livro de imagem, porque essa criança, ela começa a fazer a leitura intuitiva e ela cria, através da imagem, a história dela, né, do jeito dela. E muitos jornalistas, né, nós temos lá o Carlos Santana, né, José Carlos Santana, que era jornalista na BBC de Londres. Então, ele é da cidade. Né? Hoje ele não atua mais como jornalista, mas é muito importante para a cidade saber que tem pessoas ligadas à literatura e que já esteve em vários outros países. Assim como Sebastião Breguês, né, que faleceu há pouco tempo, que era um jornalista, escritor, mas também esteve e atuou em vários países, na França, nos Estados Unidos, em vários países, e era um morador de Santa Luzia. Então, assim, se for citar nome, né, são muitos, mas estes é porque eles foram muito importantes e, com certeza, tem muito a contribuir para que essa leitura seja democratizada no município. Na cidade, a gente tem hoje a Academia de Artes e Letras de Santa Luzia, a Luz. Ela vai fazer 2 anos que foi criada na cidade. Mas tem, assim, muitas atividades já realizadas por essa academia. A última delas foi um sarau de rua, que eu acho que foi muito importante para a cidade, estar na rua, que é a nossa intenção enquanto biblioteca, enquanto agente de leitura, de levar a literatura para a rua, para as comunidades onde não tem. Então, essa é uma das entidades ligadas à leitura e literatura na cidade. De biblioteca comunitária, a gente tem a nossa biblioteca, né? Biblioteca Comunitária Corrente do Bem, que há 12 anos a gente vem desenvolvendo essas ações relacionadas ao acesso ao livro e à literatura e o incentivo à formação desses leitores de uma forma autônoma, sem aquela preocupação grande, né? Que você leu, que personagem que você mais gostou, que parte, qual é o personagem principal? É a leitura, por prazer, para que a pessoa se enriqueça. Então, a gente tem contribuído e nós temos comprovado, né, através das famílias, dos professores, que esses leitores, eles são bem formados. São aqueles que interessam por estar na biblioteca em qualquer hora. E nós temos aqui os voluntários, né, que já estão na biblioteca ajudando a formar outros leitores. Então, para nós, isso é muito importante. Nós estamos aqui como aluna. Levanta aí a aluna da Escola Estadual Efigênia de Jesus Werneck, que é uma voluntária. Tá? E as outras 2 da Escola Estadual Rose Rasclabim, que é a escola muito próxima à nossa biblioteca. O Eduardo, que é um leitor assíduo, e a outra, como que é a gente? Daniela e Gabriela. Daniela, que são leitores assíduos, né? São as irmãs que têm também nos ajudado muito lá na biblioteca, recuperando livros e já conhecendo o acervo que a gente tem para estar levando esse livro de uma forma criativa. Porque eu falo que às vezes o livro precisa ser levado para as pessoas de forma criativa, de uma forma prazerosa. E na biblioteca,
através da biblioteca, esse incentivo à leitura a gente tem feito através desse empréstimo de livros, porque eu acho que esse empréstimo, da forma que a biblioteca comunitária faz, ele incentiva muito as pessoas a estarem lá. Porque chega e fala assim, o que é que precisa? Tem que pagar? Não precisa de muita coisa, só dá o nome, o endereço, se tiver telefone, e já pode pegar o livro e levar. Há quantos dias a gente pode ficar? O tempo que você precisar. A gente marca geralmente uma semana para livros menores, mas o tempo que você precisar, você vai renovando seu empréstimo. Então, o papel da biblioteca comunitária, ele é muito importante na comunidade, porque ele passa a ser referência. Passa a ser referência para informação sobre até conta de água, de luz, de um tanto de coisa que vai acontecendo em volta ali, de pesquisa, de saber que lugar que pode encontrar aquilo, sabe? Então, a biblioteca comunitária tem, além desse papel de incentivar a leitura, de ser uma referência da comunidade. Então, nós temos hoje, como ações de incentivo à leitura, eu acredito muito, e tem comprovado tudo isso através das ações e do feedback que as comunidades têm nos dado. A gente tem sarau de poesia, que a gente participa e leva os autores, poetas, para esses saraus, libertação de livros, que no ano de 2016 foi feito em 12, né, porque depois nós voltamos para o SESC, em 12 comunidades, durante um período onde foram desenvolvidas atividades culturais. E era interessante, muitas vezes teve atividade cultural na praça, com tipo um show mesmo, e as crianças não saíam da biblioteca. Nós fizemos a biblioteca itinerante na praça, e as crianças ficavam agarradas lá na biblioteca, lendo e ouvindo as histórias, e ouvindo leituras também. A contação de história que a gente faz na biblioteca, nas escolas e em diversas entidades e eventos. Mediação de leitura, que é feito, né, muito lá na biblioteca. Às vezes a professora queria trazer as crianças aqui. E a Alzira, então, faz a mediação de leitura, ou às vezes é um estagiário, um voluntário, né, ou até estagiário, porque a gente recebe também estagiários dos cursos de formação de professor. A distribuição de livros, que a gente faz no ponto de ônibus, nos eventos, nos lugares que a gente pode ir, nas igrejas, nas creches. Tem também os pontos de leitura, que já implantados, que está nesse bar e restaurante do Pireco, nos PSFs Nossa Senhora das Graças e Santa Rita, no presídio do Palmital, nos postos de saúde, chama Leitura que Cura. No presídio, a ação chama Leitura que Liberta. E este, para nós, é assim, hoje, uma menina dos olhos, né? Porque a gente está levando a leitura onde não tem mesmo, sabe? Então, assim, nós estamos muito felizes, né, Osli? Emocionados, às vezes, que a gente fica, quando a gente fala dessa ação, porque lá estão pessoas que estão presas, o corpo preso, mas a mente não. E o período ocioso, ele precisa ser ocupado. E o diretor, né, o diretor que estava lá, na época, achou interessante estar levando esses livros. E nós topamos levar esses livros lá. E o dia que nós fizemos a implantação, onde os detentos puderam participar, né, um presídio que tem vaga para 120, lá tem 238 detentos. E são detentos muito jovens, de 19 até 24, 28 anos, sabe? Tem muito poucos mais do que isso. Então, eles ficaram muito felizes e têm feito a leitura. Tem um que faz a mediação de leitura nas séries. Então, para nós, isso assim, é um momento de muita emoção, o dia que nós fomos lá e todas as vezes que a gente fala. Tá? São 35 empréstimos, toda quinta-feira. Eles fazem empréstimo uma vez por semana. E nós queremos ampliar para as famílias, né, onde a gente possa estar fazendo alguma atividade, porque o presídio é muito restrito, por causa da questão da segurança, mas a gente queria estar levando os livros para que eles chegassem até as famílias. E com certeza, pelo que eu percebi lá, daqui a pouco nós vamos ter escritores saindo de lá.
E nós estamos agora também no outro projeto, que amanhã vai ser a segunda ação que nós vamos estar fazendo lá, com a presença até do Pierre André, meu contador de história, numa comunidade que a gente chegou lá, no dia que foi feita essa primeira, e aí nós estamos tomados de emoção. Porque as crianças, os pais, os jovens, estavam deitados no campo de futebol, no gramado, lendo, tá? Com os livros, fazendo leitura. Então, isso é uma ação muito eficiente para a gente incentivar a leitura. E com certeza, essa primeira vez que a gente foi lá, a comunidade ficou marcada. Eles querem, né, estão ansiosos para chegar ao segundo dia. É feito todo último sábado do mês. Então, essa leitura lá, ela é compartilhada com a família. É lógico que a gente faz contação de história, a gente faz brincadeira, porque é o momento também da pessoa de ter uma convivência e um entrelaçamento maior entre as pessoas daquela comunidade. Por isso que a gente fala, a biblioteca, a leitura, ela tem uma função muito importante na vida das pessoas, porque cria laços. E o criar laços é através de quê? Do afeto. E essa experiência eu vou contar para vocês só do presídio. Porque lá no presídio, eles saem da cela sob a mira de uma metralhadora. E eu queria abraçar os detentos, né? E o agente carcerário, ele foi atrás, como se estivesse me protegendo. E eu não importava com isso, porque eu estava levando para eles o carinho, o amor, né? E aquela leitura que com certeza vai ficar para sempre na vida deles. Tomara que muitos deles saiam de lá e se recuperem. Porque muitos, a gente viu lá que tem recuperação. Mas se não sair, já ficou, né? Se não for dessa forma, das escolhas que eles vão fazer, já ficou esse laço de amizade e de carinho que a gente tem pelo ser humano. Nos asilos, né? Uma outra experiência que foi muito interessante foi no asilo, onde assim que eu acabei de fazer o trabalho de contação de história de brincadeira, uma senhora me puxou, me deitou no colo e ficou me ninando como se eu fosse um neném, uma boneca, né? Então isso para mim, eu acho que assim, e o que fez isso? Né? Foi essa leitura, foi esse prazer que teve de ouvir, né? Essa leitura e esse afeto que a gente está levando através disso aí. Por isso que eu falo que mexer com a leitura é paixão, né? O pessoal aí que é da área de leitura, não é paixão? Ah, se a gente não tiver essa paixão, a gente não faz, né, Cleide? Esse aqui eu até já falei que através das ações da Reluz, que são os agentes de cultura, mas eles trabalham muito com literatura, nós podemos fazer também esse trabalho na cidade. Então, esse mapa da leitura, ele não tem só escritor, né? Ele tem muitos agentes em várias áreas. Porque eu falo muito isso, eu também sou acadêmica lá na Academia de Letras, a Marilda também né? Você também não é acadêmica lá, não? Não, você escreveu um livro, né, Marilda? Mas, eu sou escrevedora. Você é escrevedora? Desenhadora. Aí eu falo para eles assim, olha, o livro ele tem que ser escrito, mas tem que ter alguém que leve esse livro para as pessoas, né? E em Santa Luzia, ainda falando do mapa, que eu fico falando das minhas experiências, aí vai passando, né? Mas falando ainda do mapa, em Santa Luzia tem uma biblioteca pública municipal. Ela ficou um pouco abandonada por um tempo. Quando foi em 2016, ela foi reinaugurada no prédio histórico da cidade, lá na Estaçãozinha. A gente está tentando ver se leva algumas atividades desse tipo para essa biblioteca, porque ela é um lugar muito estratégico. Todo sábado lá tem uma feirinha de artesanato, onde poderia ter essas atividades literárias ligadas à biblioteca. Mas ainda a gente está tentando fazer isso, mas tem o problema do funcionário, né, que não trabalha sábado, essas coisas todas. Tem que ter uma mudança
do processo lá de emprego. Esse sarau de rua que foi muito importante com a participação popular, o pessoal passava na praça, né? E a gente estava numa avenida, a praça era numa avenida, então o pessoal passava e parava. Aí parou o carro de lanche, o pessoal começou a fazer o lanche, ia lá para o sarau, então foi muito bacana. E às vezes, lá em Santa Luzia não tem livraria. Os livros que são vendidos lá, tem uma livraria assim, que é numa perfumaria, mas ela aproveitou a perfumaria, ela chama até livro com cheirinho bom. Né? Ela aproveitou esse espaço e vende, realmente são livros literários, tem muito livro bom lá. Mas os livros que os locais onde vende livros lá em Santa Luzia, é a Drogaria Araújo, o supermercado Zepa e algumas lojas e papelarias. Inclusive eu tenho uma papelaria lá dentro da biblioteca e nós pusemos alguns livros lá para vender. Então não tem uma livraria específica. Parece que tem uma, não sei se está funcionando, uma livraria espírita lá no São Benedito. E as bibliotecas existentes lá tem, por exemplo, no SESI Senai, tem a biblioteca temática, que é usada só pelos alunos. No SESC tem uma biblioteca bacana que a comunidade pode usar. No IF, que é o Instituto Federal, tem uma biblioteca, eles já tentaram fazer com que essa biblioteca tornasse uma biblioteca comunitária, mas até hoje também ficou assim, porque vai mudando às vezes esse coordenador, né? E aquela ideia não vai para frente. E tem uma biblioteca nesse espaço da Casa Biriba, que chama Arte 22, onde tem o Reluz, que é a rede cultural de Santa Luzia. Então lá tem uma mini biblioteca que também atende a comunidade lá no bairro Cristina. Então, de entidades, né, que tem as bibliotecas, nós temos também as bibliotecas escolares. Infelizmente, não são todas as bibliotecas que têm a biblioteca aberta e funcionando. Muitas têm, né, e funcionam, mas eu acredito, né, que depois de um plano de livro, leitura e literatura do estadual, municipal, todas as escolas e todos os espaços onde tem gente com vontade de ler, vai chegar à biblioteca, não vai, Cleide? Então é isso aí, ó. Como o Túlio já falou, esse diagnóstico que a gente fez, né, que nós estamos fazendo ainda, porque sempre aparece alguém que a gente precisa estar incluindo, vai nortear nessa forma de garantir o direito e a democratização ao livro, leitura, literatura e bibliotecas. Porque às vezes a gente vê depoimento, na minha escola tem biblioteca, mas não empresta livro. Então, que acesso é esse que tem? E a gente precisa colocar, deixa o livro ficar surrado mesmo, é surrado que é bom, né? A gente viu que usou. Tá? E também eu acho que vai servir muito para garantir a formulação dessa política pública para o livro, leitura, bibliotecas, e aí, né? Para que a gente possa estar levando realmente para onde não tem. E a intenção da rede pública de estar voltando às bibliotecas distritais, que Santa Luzia tinham 7. Então, de voltar a ter essas bibliotecas públicas nos distritos e nos bairros, principalmente onde o acesso é mais difícil a esses bens culturais. Bom? Então é isso aí. Muito obrigada pela atenção. Né? Marilda, nós vamos de a 4 mãos. Vamos de a 4 mãos? Vamos de a 4 mãos? Vamos fazer um conselho. Sem microfone mesmo. Gente, aí eu queria compartilhar com vocês o livro da Marilda antes da fala dela, porque se é uma festa literária, a gente tem que fazer umas leituras, né, Cleide? Nós temos que, da Companhia das Letrinhas,
a quatro mãos acabou de ganhar é isso que eu quis falar. Da Fundação Nacional. Infantil, da Finilinha. Como o melhor livro do ano. A quatro mãos, Marilda Castanho. Para Henrique Castanho, meu pai. Também. Vai chorar só eu. Vai chorar sou eu. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Carlos Drummond de Andrade. Tá vendo aí, Lu? Para viver uma história em primeira mão, é preciso mãos que apaguem, encorajem, acompanhem, e emprestem asas. Algumas vezes elas negam. Mas nunca nos deixam na mão. Mãos, quando não são de ferro, transformam. O escuro em festa. O choro em riso. E o domingo? Em férias. Mãos que sabem agradar reservam os melhores cuidados para a gente. Bicho. E planta. Por isso, não abre mão de podar árvore, arbusto ou roseira. É tanto zelo que a natureza agradece de mão cheia. Mãos também registram o tempo e surpreendem os velhos e os novos. Quando criam um calendário na casca de ovos. Mãos guardam numa sacola de mão memórias de uma vida inteira. Mas o tempo tem outras mãos. Que modificam, que jamais apagam o segredo. Contidos na palma da mão.
segredos que fazem com um simples aceno deixa a vista embaçada, e como a vida não é uma via de mão única, não há quem negue que toda história vivida foi, é e sempre será muito, muito melhor de mãos dadas. Bom, gente, tchau. Depois dessa, eu vou chorar ali na esquina. Tchau, não. Bom dia. Eu falo tchau porque vendo o... Obrigada por tudo. Me leva com você. Pelo grande Me leva com você, você carinho. vai ver. Eu nem sei por onde eu começo, agora acho que eu começo por isso, né? A vida é início, meio e fim, né? História, início, meio e fim. As mãos são transformadoras. E a arte também. O depoimento de Agripina, né? Falando da vida, da história, quando ela conta a história no Brasil, a gente vê como que a arte é transformadora. Como a literatura é transformadora, como as histórias nos transformam, né, Cleide? E papai sempre foi para mim meu melhor personagem. Quando ele faleceu em 2011, eu já tinha muita vontade de fazer um livro sobre ele. Ele numerava ovos, isso é verdade. Ele era jardineiro, ele fazia coisas, né, filha? Minha filha está aqui, ó. O vovô Henrique era único, né? Era o nosso melhor Papai Noel, era o carnaval do vovô não tinha igual. Então ele tinha muita alegria de viver essa cena. Eu acho que vamos começar a falar de um livro mesmo. Essa cena das férias, sabe para onde que eram esses passeios de trem? Para onde? Para Sabará. Para Sabará, para Riacima, para Nova Lima. Eu nasci em Belo Horizonte. Nessa casinha, porque essa casa, então tudo aqui passa muito por uma memória afetiva. Essa casa é uma mistura da minha casa atual com a entrada da casa dos meus pais. A cor é mais para a casa que a gente mora, né, filho? E a janela do lado do seu quarto. Mas a entradinha e o portão é da casa da mamãe. As flores dos meus pais. Lá na Rua Euclásio, lá em Santa Efigênia. Aqui seria ele, mamãe... Ou seja, ele e mamãe é engraçado, que aí que é a mistura, né? A mistura não, é a magia da... Nem sei se é magia, mas é o grande barato de fazer uma história. Já teve gente que me falou assim, essa história não é do seu pai, essa história é do meu pai, é da minha história também. Então essa identificação, por isso que eu tinha muita preocupação de não fazer um livro memorialístico, biográfico. Relutei um pouco, eu queria colocar as coisas dele, né? Contar essa nossa história vivida a 4 mãos, ou a 6 mãos, com a mão da mamãe, ou tantas outras mãos, mas eu não queria ser memorialística. Eu queria transcender isso de apenas uma coisa biográfica, onde cada um pudesse se identificar. E aqui, mas por que eu cheguei a falar da casa? Ah, tá. Então, eu estava falando de algumas cenas, né? Então, tinha isso na minha cabeça. Ele sempre foi meu melhor personagem. E quando ele faleceu, essa ideia de fazer uma história ficou mais forte ainda. E como eu coloquei no início, esse poder da arte, esse poder transformador da arte, me deu a possibilidade de transformar o meu luto em livro, né? Então, todos nós vamos passar por experiências assim, se não passamos, iremos passar. E como o luto de uma pessoa muito, muito próxima é forte, né? Essa experiência é dolorosa. Do filho, do pai, da mãe, enfim, de uma pessoa que você convive a vida inteira. E
E a choradeira para fazer foi muito mais que aqui. Né, Cecília? Tinha dia, Cleide conhece lá em casa, tinha dia que eu ia lá para o fundo do quintal, parava o trabalho no ateliê, ia chorar lá no fundo do quintal, e para dar conta assim, que isso era um livro. Isso não era a vida, não estava repetindo a vida, e a vida tinha sido muito, muito bem vivida, com todas as suas dificuldades, né? Com todas as suas, enfim, com tudo que é vivido, com todo o seu desequilíbrio. Viver é igual andar nessas pedras aqui de Sabará, né? É você buscar equilíbrio e o tempo todo. É andar na corda bamba. Mas, enfim, e quando eu fiz voltando a esse aspecto de não querer uma coisa biográfica, eu comecei a fazer listas. Eu faço histórias listando coisas, listando palavras, ou listando sentimentos. É assim que eu ilustro, fazendo listas. E aí, de repente, eu lembrei das mãos dele. Ele era grandão, ele era filho de meus avós, né? Minha avó e meu avô eram imigrantes italianos, então papai era grandão, brancão, né? E aí, ele, na verdade, não era branco, ele era cor-de-rosa, né? Vermelho. E aí ele um dia, nesse dia eu falei assim, já sei, vou começar o livro pela perspectiva das mãos. E fui no dicionário, eu adoro expressões idiomáticas, e recolhi um tanto. E na leitura de tudo, acho que vocês viram muitas, né? Bem frisadas. Gente, eu tô tremendo, acho que é frio. Emoção. Emoção. Bem frisadas. Então, de mão cheia, não vou lembrar todas aqui. E foi a partir dessas anotações, a 4 mãos, de mão cheia, mãos de ferro, a partir dessas expressões é que eu fui construindo, ou tecendo o texto. Então, eu não tenho, eu acho incrível quando eu leio alguma entrevista, algum depoimento de escritor, né, que senta todo dia, antes era na máquina de escrever, hoje é no teclado, e se dedica a escrever todos os dias. Eu acho isso genial, mas eu não faço isso. Eu me dedico todos os dias a desenhar. Né? A desenho assistindo televisão. Eu acho que assistir televisão, às vezes, conforme que eu assisto, eu acho um desperdício de tempo. Aí eu levo a minha aquarelinha, o meu papel, minha tinta, e fico colorindo, desenhando e assistindo. Mas, enfim. Então, e aí tinham várias mãos. Tinha a mão que cuida, a mão que cuida das pessoas, das plantas, a mão que rega, a mão que protege, a mão que embala. E em 2014, eu fui fazer um curso de ilustração na Itália, em Sarni. É uma cidadezinha também, pequenininha, que se dedica à ilustração. Então, ela tem uma escola, né? Escola Estefano Gabriel. É genial essa escola, essa cidade. E lá eu fui aluna de um mexicano, o Gabriel Pacheco. Procurem livros, o Gabriel já tem ele editado no Brasil. É genial. E eu mostrei a gente chama de boneca, né? Os primeiros rascunhos, o primeiro rascunho do livro. Aí o Gabriel me alertou que estava faltando uma mão. Eu falei, qual mão? Ele falou, você fez a mão, cuida, a pisela, aqui dá asas, né? Naquela cena que ele está brincando com a menina. Falou, está faltando uma mão aqui. Como é que qual, Gabriel? A mão da morte. E na hora eu fiquei, é engraçado isso, né? A imagem, poucas palavras sendo carregadas de imagens e às vezes de imagens que viram estereótipos e a gente não tem noção, né? Eu pensei na clássica imagem da morte com a foice, eu falei, não, vou fazer um negócio desse. Eu gosto de contar isso para a gente pensar como que a gente pode, de onde parte a criação? Às vezes é do próprio corpo. Ele falou assim, o que você fez
quando você viu seu pai, quando seu pai faleceu? O que você fez com as... Ele nem precisou de falar o que eu fiz com as mãos. Aí eu fiz esse gesto, eu tampei o rosto. Aí falou, desenha isso. Então, de onde você menos espera, ela fez. Exatamente, ela fez. De onde você menos espera. Então, a história vem do que a gente vive, do que passa por nós. Né? Uma coisa que acontece muito com o meu traço, com o meu trabalho, às vezes eu tive até um problema com isso, porque só me chamavam para fazer livro indígena, folclórico, ou, que eu adoro, todas as 3 vertentes, ou livros que iam para o caminho de histórias afro-brasileiras. Porque eu fiz o Agbalá, que é uma pesquisa sobre consciência negra e cultura afro-brasileira. Eu fiz o Pindorama, que é sobre cultura indígena, e fiz vários livros também com esse perfil do folclore. Mas só me chamavam as editoras, depois que eu fiz esses 3 livros, só me chamavam para isso. Aí é engraçado, o mercado editorial é como se fosse um nicho, né? Deu certo ali, vamos lá, vamos encher a Marília até esgota o criador, porque eu não queria fazer só isso. Aí um dia eu propus fazer o Delir, que é o Delir, é o 7º capítulo de Memória de Brás Cubas. Então, que fugiu completamente, está falando de século XIX, né? Completamente do caráter que as editoras escolheram para mim como o meu traço. Mas, ao mesmo tempo, eu não abandonei esse traço, que é uma escolha minha, da brasilidade. Por que eu conto isso? Porque livro também é declaração. Então, como essa que eu fiz das mãos, né, eu declarei ali a minha visão do que é a mão da morte. Então, no livro, você está sempre se declarando, ou se autodeclarando, como a Agripina aqui, né, que se declara para nós como uma contadora de histórias e, ao mesmo tempo, uma guerreira, uma sonhadora também, né, vai lá, e o Túlio também, né? A primeira vez que eu ouvi falar do Túlio foi a gente não se conhecia ainda, foi numa matéria de jornal, falei, que legal, que cara danado, vamos lá ver, Deus, vamos lá essa barata conhecer essa borracha de Azteca? E não fomos até hoje, mas aí então, são sonhadores. E eu diria mais, que a arte não é só de sonhadores, é também tem um lado transgressor. Então, manda a gente fazer de um jeito, a gente vai fazer de outro. Né? Oi? Então, nós estamos vivendo 2 momentos, vários momentos críticos da história, né, do Brasil agora, mas tem 2 ligados recentes, 2 aberrações recentes que eu queria também deixar registrado aqui. Um é PNLT, não vou saber falar aquela sigla, PNLT, não, PNLT, o outro é o regulamento da Frente Jabuti, queria falar dos 2. A Frente Jabuti acabou com a categoria ilustração. Não se premia mais ilustração do livro infantil. Aí a gente fala, o PNLD vai adotar o livro, mas os livros estão todos encaixotados, enquadrados, engessados, em formato. Como se a ideia da gente, todas as ideias, tivessem que ficar em 27 por 27. Quem conhece aqui o livro Bárbaro, que é Bárbaro, né? Indico todo mundo procurar, do Renato Morricone, sabe que o livro, para aquele livro existir, ele precisa de ser cumprido. Porque a história acontece exatamente quando você olhar, vai e volta, vai e volta. Outros livros precisam de ser na horizontal. Então, o que eu estou falando então? O livro nasce, não é por acaso. Então, quando a Agripina diz assim, que essa pergunta clássica, né? Qual o personagem que você mais gostou? Me lembrou eu lá na escola, no 3º ano, fazendo aquelas redações que eu sempre terminava assim, que beleza! Como foi o passeio do fim? Aí você tinha que fazer toda segunda-feira uma redação
o mediador é muito importante nisso, porque ele vai ler todas as entrelinhas. O Percival não gosta muito de falar isso, mas ele está até mudando a ideia. Porque a gente vai ler as entrelinhas assim, de uma imagem. E você vai conversar com isso o tempo todo. Eu trouxe para vocês, posso falar mais um pouquinho? Eu trouxe alguns outros livros. Não vou mostrar tudo que eu trouxe, mas eu queria falar de um especialmente. Falei do Percival e lembro desse livro. Vou falar de dois. E três. Olha, o outro ficou ali. Não, mas esse aqui tem que falar também. Qual? Agora é quatro. Então vamos lá. Esse aqui eu vou falar porque foi dedicado a uma menininha que agora é essa moça linda que está ali atrás. Que é a Cecília. Não, só para você ver. Palmas para a Cecília. Cecília me pediu contar história todos os dias antes de dormir, né? E um dia ela falou assim: mãe, conta uma história, mas não de livro, inventado. Inventei uma história comprida de uma menina, você lembra? Gente, eu não sei quantos dias eu repeti essa história para ela. Ela ficou com a catalzinha. Ela amava. E ainda falava: isso não tinha nome. É mesmo, filha, mas hoje é um pouquinho diferente. Quando a história ficou pronta, duas coisas que eu não esqueço. Primeiro foi no dia do lançamento, você sentado e falando: eu também vou autografar. Foi essa. Não, foi o Fase da Lua que vocês fizeram autografar. Você e o Ninho. Depois eu vou contar com ela. Mas aí a Cecília virou para mim e falou assim: ô mãe, tá. Mas aí, era uma história comprida de uma menina corajosa e um ogro gigante medroso, né? Aí um dia eu falei assim: quer saber, vou transformar num livro ilustrado, com pouco texto, vou reduzir esse texto e eu vou contar a história também com as imagens. A imagem vai ter uma força muito grande narrativa dentro do projeto. Aí eu lembro da frustração dela. Pô, mas era tão grande, aqui está tão pequenininho esse texto. E acho isso ótimo, porque foi a leitura crítica, porque o afeto que ela tinha era com aquela história que eu contava antes de dormir, com medo do escuro, só que ela não nomeava que estava comigo. Mas eu aproveitei esse medo e contei que criei essa história. Vou até deixar aí para você ver, passar. Bom, aqui também tem muito a ver com eles. Quando eles eram pequenininhos, Cecília começou a falar, eu comecei a anotar coisas. A minha intenção era fazer um caderninho, quando eles estivessem lá com 18 anos, bem pequenininho ainda, eu fazia uma cópia para cada um e dava de presente. Só que um dia, eu tive aí eu continuei anotando. Um dia eu vi que eu tinha 3 cadernos com 200 anotações cada caderno, tem 600 anotações de coisas engraçadas. E o meu sobrinho, né, Cecília, mais velho que eles, um pouquinho, 2 anos mais velho que ela, passava as férias em casa. E um dia, um dos dois falou assim: mãe, conta para o Guilherme aquele caderno de piada. Que caderno de piada? Que livro de piada? Eu nem sei contar piada, quem estava no livro de piada. O caderninho que você escreve de nós dois. Aí quando eu contei, o Guilherme que acendeu essa luzinha. Falou: tia, isso é um livro. Eu recolhi alguns, vou contar só um que você falou, pode ser? Um que você falou, quer ver? Um de seu e um do mim, para não tomar muito tempo. Deixa eu ver achando bonito. Os 2 irmãos conversaram. Profissão 3. O que você vai ser quando crescer? Eu, deixa ver, vou ver. E você, uma fadinha? Não, modelo. E apontando para a mãe, o garoto perguntou: e ela, o que vai ser? A menina, sem dó, prontamente respondeu: vovó. E eu lembrava o tempo todo de uma frase incrível que me deu me norteou o tempo todo do Manuel de Barros, e fez os livros, os cadernos de João. João era o filho dele, né? Que é: a criança erra na gramática, mas acerta na poesia. E eu vou também lembrar o domingo, que é o acontecimento. Nós vimos isso acontecer, a gente estava andando em Paraty, naquela
chega lá, não antes, acho que até antes. Ele parou no meio do caminho e viu uma pena. Então eu fiz, acontecimento. No meio do caminho, ele encontrou uma pena. Abaixou-se e, olhando aquele acontecimento, para a mãe revelou: tem um segredinho, a pena perdeu o passarinho. Isso acho que é o maior ensinamento, é ver o mundo no micro, né? É ver a imensidão numa gota d'água. É a imensidão numa gota d'água. É ver o planeta sei lá, não sei nem explicar. Tudo que eu falar aqui é bobagem perto disso que ele disse, né? Na verdade, ele só disse: mãe, abaixou e pegou. A pena perdeu o passarinho. Mas aí foi aumentando mais e... Enfim. Então, esse também vou deixar aqui passando do outro lado. Dá tempo? Tá? Então, porque posso fazer também perguntas depois. E para ilustrar, a primeira coisa que tem que fazer é ler. Para escrever, a primeira coisa que tem que fazer é ler mais ainda. Isso às vezes me perguntam, né? O que eu tenho que fazer para ser um escritor, para ser um ilustrador? Eu sou escritora, eu nem sei se eu sou autora de alguns textos. Mas para criar histórias, para contar histórias, né? Tem que ler. Igual para um músico, como você, tem que ouvir muita música, né? Tem que ver como o outro, como é a interpretação, a respiração do outro, a temperatura da mão do outro. Então é a mesma coisa aqui. E eu e Nelson sempre somos leitores e apaixonados por Murilo Rubião. Leitores de Murilo Rubião. Desde os meus 14 anos. A primeira vez que eu li um livro de Murilo Rubião, eu falei assim: ó, o mundo é maluco, né? Que coisa mais doida. Bom, mas eu vou resumir, senão eu fico falando demais. E aí, a ideia aqui foi ilustrada usando metáforas, como essa. Então, eu fui fazendo perguntas, declarações. Aqui no caso, eles vão cortar um baobá. E eu pensava assim: uma pessoa para cortar um baobá, só mesmo sendo uma pessoa, um homem de pedra, um homem sem sentimentos, uma coisa assim na minha cabeça, e fiz essa imagem. Chegou o Nelson, que é um dá pitaco no trabalho do outro, né? Chegou o Nelson e falou assim: Marilda, só você para cortar um baobá com serrote. Que eu ilustrei o serrote. Falei: ó, não importa, o baobá é meu agora, eu corto do jeito que eu quiser. Fazer uma DR na casa. E uma das formas que eu ilustro é mesmo fazendo declarações daquilo que eu leio, né? Então, gosto também de pensar que Murilo Rubião não precisa de ser ilustrado. Não precisa. Por si só, ele faz uma profusão de imagens durante a leitura. Mas é aquilo, provoca tantas imagens no leitor e em mim, né? Provocou tanto que eu não conseguia ficar sem ilustrar. Então, foi desse desejo de ilustrar Murilo Rubião que nasceu essa coleção. Ela é muito... todas as artes aqui, deixa eu pegar mais uma, a de cá, para vocês verem. Elas nascem... aqui também dá um bom exemplo. A Bárbara é aquela mulher que deseja e engorda, né? Ela só deseja. E engorda. E eu comecei a fazer perguntas. O que é uma mulher que só deseja? E aí a resposta que eu criei para mim foi: é uma rainha num trono vazio. Né? E aí a presença dessas cadeiras vazias, e a Bárbara magrinha, e a Bárbara gorda. E a luva foi a forma de dizer assim: eu quero tanto que 2 mãos não bastam.
eu preciso de uma terceira mão artificial. Aí vocês podem até me perguntar, mas se o leitor se não perceber isso? Não importa. Ele vai fazer as leituras dele. Né? Essa é a minha forma de dar uma declaração sobre o que eu li de um livro. Eu acho que já deu, né, gente? Mas, abre para perguntas. Então, vou mostrar o OPS rápido. O OPS, também dedicado aos dois, né, a Cecília e ao Nino. O livro para bebês. O livro para bebês, ele foi todo pensado, até o formato arredondado. Eu sempre achei que ele... Eu sempre achei, não. Deixa eu falar disso. Eu fiz uma oficina com uma pesquisadora incrível, portuguesa, Maria José Sotomayor. E nessa oficina, a Mazé falava que o livro para bebês, ele é formador de leitura, de hábito de leitura, quer dizer, e que se você dá um livro fininho, uma revistinha, lá em casa mesmo era assim, dava uma revistinha, rasgava. Igual um jornal. Opa, bola de papel, ótimo, fica bom. Vira um outro brinquedo. E ele precisa, ela ainda falava assim, livro de pano e plástico são tonterias. Livro tem que ser livro. Tonterias. Tonterias. Eu acho ótimo essa palavra, não sei traduzir, mas adoro. Tonterias. Para você ter esse hábito de passar das páginas, que ela colocou muito bem, né, pelo Ziraldo fala, e Ângela Lago é uma das mestras dessa questão do passar das páginas. E o Nino é assim. Se ele está como era assim, não é ainda. Se ele estivesse com alguma coisa, por exemplo, aqui no caso, o livro de cabeça para baixo, e você falasse, desvira o livro, vai. Ele não desviraria o livro, ele desviraria ele mesmo, né? E na época, o que me fez realizar esse projeto é ter uma palavra só para nomear o mundo. Eu gosto até de uma ideia assim, tudo que você nomina passa a existir, né? Então a criança é assim, né? A mamadeira é bu, o bico é bu, o pano de morder é bu, a criança não, o bebê. É bu ou bal, sei lá, tem um nome só para aquilo. E o OPS, ele tem várias situações completamente diferentes, de alegria, de tristeza, de surpresa, e o OPS aparece. Então, é um projeto que eu gosto muito. Ele era da COSAC, que foi extinta, mas agora já, acho que ano que vem, ele volta pela Jujuba. Daniela Padilha, que é a editora Jujuba de São Paulo, vai fazer o OPS, a nova edição. A gente vai fazer um novo OPS. Talvez eu vou incluir mais umas 2 cenas, estou com essa ideia de pôr duas ou 3 cenas novas, que não tinha aqui. Não sei ainda quais. Livro é assim também. Você fala, vou fazer mais 2 cenas, Daniela. E eu vou me virar para fazer mais 2 ou 3 cenas. Mas, enfim. E para terminar, o sem fim. Que do sem fim eu só queria dizer que as histórias, quando a gente acha que as histórias terminam, elas têm um novo fim. Então, vou deixar só essa dica, que esse livro é assim. Quando ele termina, tem mais algo para contar. E o que eu queria muito comentar é que aqui, que é um livro sem palavras, tudo vai ter um texto. Então, a gramática visual é a nossa gramática, né? Então, a página branca pode ser uma vírgula, um ponto, um parêntese. Então, eu queria que a convidar cada um a ver esses sinais, essas gramáticas nas imagens, né? E terminar, porque eu acho que eu já falei demais, e muito, muito, muito obrigada pela atenção de cada um. Obrigada. Não, você quer perguntar?
perguntas. Duas. Quatro. Bom, a respeito do, né? Vocês vão dar uma nova edição dele. Tem uma noção para quando? Olha, os originais já estão com ela. Estou achando que ou no fim desse ano ou no início do ano que vem. Tá? Porque esgotou, não tem mais. O livro Faces da Lua e Outros Segredos, você foi construindo ao longo da vida ou você em algum momento falou assim, vou escrever e foi lembrando os cálculos e escrever? Não, eu escrevi, os cadernos estão lá em casa. Eu ouvia, corria. E em casa era só um longo assim? Ao longo. Aí eu falo que eu precisei de 2 infâncias, as dos meus filhos, né, para fazer o livro. Então ia construir, então tem coisa ali que eu ouvi da Cecília com 3 anos e com 10. Né? Então teve até o frango xadrez, né? Isso eu ouvi ele dizendo que eu fiz frango xadrez um dia, eles perguntaram como é que fazia. Aí o menino soltou essa, é fácil, pega frango, peão, as peças do xadrez, rei, bispo, vira frango xadrez. Então esse eu ouvi o livro, eu já estava fazendo o livro. Aí eu liguei para a editora, para Renata, eu vou trocar um. O menino soltou uma ontem que eu tenho que fazer. E aí eu incluí, tirei um que que ia sair no livro e incluí esse, ela adorou. Então tem coisa que eu vi do Nino com 3 anos, com 10, porque livro demora. Livro demora, eu gosto até de dizer que livro é uma artesania. Então demora. Às vezes você tem uma ideia, leva 2 anos para ela arredondar, mais 2 anos para a editora aprovar, mais 1 ano para sair da gráfica. Mas demora. Mas vai. A minha pergunta é a seguinte, pensando nos jovens principalmente, você podia falar um pouquinho da sua trajetória profissional, porque às vezes a coisa mais difícil do jovem é saber onde eu vou me encontrar. Eu já cantava Renato Russo, quero me encontrar, mas não sei onde estou. E há crianças que às vezes falam de coisas tão extremas, eu quero ser médico e quero ser escritor, por exemplo. E às vezes o professor, sem perceber, ele poda aquele sonho dizendo que, olha, ou você vai ser uma coisa ou outra. Interessante. Né? Paulinho da Viola tem uma música que ele fala, né? Meu pai me perguntou se eu queria ser, como é que é mesmo? Esqueci, se eu queria ser profissional de engenharia e eu queria ser sambista. Então, seria legal você falar um pouquinho sobre... E a música ainda fala, porque não dá dinheiro. Isso, sambista não tem valor na terra de doutor. Essa frase. Né, então, acho que seria legal saber um pouquinho mais. Né? Eu ouvi, então, Zulu, né? Isso. Ótima pergunta, Zulu. Eu fiz magistério. Então, minha primeira profissão foi professora. Mas ainda no magistério, no Instituto de Educação, a gente fazia, como chama aquilo? Cecília está fazendo agora, teste vocacional, né? Orientação. Lá era teste mesmo. Fazia um teste no 3º ano. Eu lembro da psicóloga falando, seu teste deu pedagogia, história e artes. Não, artes foi o primeiro. Artes, pedagogia e história. Mas não vai fazer arte, senão você vai morrer de fome. É mais ou menos em terra de doutor, arte não tem valor. É mais ou menos isso. E aí eu falei assim, não, pedagogia não quero fazer. Desculpa, os pedagogos estão aqui, ou professores, mas eu falei, não quero fazer pedagogia. Eu quero dar aula. E fui professora durante 5 anos, 4 ou 5. Dei aula na prefeitura, era concursada da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, depois dei aula no Pitágoras. Nossa, dei aula em tudo quanto é lugar, no Santo Agostinho. Mas o tempo, mas aí é que tá. Essa formação de professora foi muito boa, né? Como ela falou, não só para a gente falar em pé, mas não é, tirando essa brincadeira, foi muito boa para eu conviver com a literatura. Porque o que eu queria mesmo era esse caminho da literatura. E aí conheci a Miguelin, minha irmã mais velha dava aulas, né? E aí um dia ela chegou lá em casa falando assim, hoje, essa semana eu vou fazer um curso com o Bartolomeu Campos Queiroz, no meu colégio, ela dava aula no Santo Tomás de Aquino. Conclusão, o curso depois foi na Miguelin, e eu me inscrevi, e aí a Antonieta, né, que é a mãe do Leopoldo,
me convidou para... Tinha uns textos, ela falou assim, você quer tentar? E eu, muito afoita, eu acho que eu sempre fui muito intrometida e corajosa, né? Eu tinha 1 ano só, 6 meses de Belas Artes, ou 1 ano. Falei, vou, faço. Levei lá para casa, quase sofri, porque eu não entendia nada, não sabia nada do mundo da ilustração. Fui na cara e coragem, e ela escolheu um. Bom, aí ela escolheu, aí eu parei um pouco, fui fazendo outras coisas, continuei dando aula como professora, aí eu fui estudar mais ilustração. Mas eu acho que é isso, é não desistir mesmo, porque o caminho é esse, às vezes é das pedras, né? Tem sempre uma pedra no meio do caminho, tem sempre. Mas a gente não pode esquecer desse acontecimento, porque no meio do caminho vai sempre haver uma pedra, ou então uma terceira margem de rio. Então, se não tem pedra, tem a terceira margem de rios, que a gente vai conseguir navegar. Também. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer imensamente, né, a fala da Agripina e a presença da Marilda. Muito obrigado. E aí agora a gente já vai passar para a mesa 2. Senhoras e senhores, nós agradecemos aos nossos ilustres convidados que participaram dos assuntos abordados na mesa 1. E nós deixamos aqui o nosso muito obrigado.